Bom dia, colegas e amigos. Eu agradeço a introdução aqui pelo meu amigo, nosso presidente, Ramiro Mascarenhas. E eu queria falar que a Conferência Nacional da SOBED é um prêmio, uma láurea, e ela é de livre escolha do palestrante ou do conferencista, é uma palavra muito pomposa. Mas, de qualquer maneira, como o tema é de livre escolha, a primeira coisa que me veio à cabeça com esse convite é que tema escolher. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai começar a falar. E, no ano de 2015, em que eu completo 38 anos de profissão, 36 anos de filiação à SOBED, eu recebi as duas maiores láureas da minha carreira. Meu título de doutor em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, coisa que eu não recomendo ninguém a fazer, doutorado depois dos 40 anos, dá um trabalho desgraçado. Foi fruto do meu esforço pessoal, claro, e do estímulo e ajuda de colegas, amigos, familiares que entenderam essa demanda que eu tinha. E a segunda láurea foi o convite para proferir essa conferência. Agradecendo pela indicação, aprovação do meu nome, pelos meus pares do Conselho Deliberativo. E eu diria que a honra desse convite é muito grande, principalmente quando eu olho para trás e vejo a lista de conferencistas agraciados com essa conferência, que são colegas da minha mais alta estima e admiração. Então, meu muito obrigado, é pouquíssimo para retribuir essa homenagem, que é uma láurea, como eu disse, e eu espero poder honrar essa láurea oferecendo a vocês um tema que é basicamente do meu interesse, mas que, no fundo, interessa a todo mundo. Então, a escolha desse tema, isso é só para a gente se distraindo um pouquinho com essa imagem. Essa imagem é um vídeo, é uma edição de vídeo, como vocês viram, de uma lesão plana do cólon, corada, e que a minha esposa transformou, que é uma artista plástica, num vídeo chamado Planeta Terra. Então, a escolha desse tema se deve ao meu contato diário, nosso contato diário com imagens, e o meu contato estreito e contínuo, há quase 40 anos, com arte, fruto do meu casamento. Isso gerou muito interesse em mim e aumentou meu conhecimento desse tema da arte ao longo do tempo, ocasionando a pergunta inevitável: onde estão e quais são os caminhos cruzados entre a medicina e a arte? E, para começar, eu vou colocar essas duas figuras que são do primeiro milênio, todo mundo conhece, e é praticamente impossível nós nos espelharmos nos exemplos da antiguidade, como, por exemplo, Galeno e Avicena, polímatas, dominando várias ciências do primeiro milênio, que seria hoje, eu acho que é inalcançável para a maioria dos médicos. Então, vocês estão vendo, Galeno, além de médico, anatomista, fisiologista, farmacologista, é o pai da farmacologia, cirurgião, era um filósofo, e tem muita coisa escrita. E Avicena, conhecido como príncipe dos médicos, que era um persa, além de médico, anatomista, farmacologista, cirurgião, ele era filósofo, matemático, físico, astrônomo, jurista e musicista. Isso, para nós, é inconcebível. Quer dizer, de uma maneira geral, nós não temos educação dirigida, formação humanística, estímulo e tempo físico. Então, o volume de informação cresce vertiginosamente, à moda desse tornado, e um oceano de conhecimentos, onde nada aquela sereia ou aquele peixe, se renova inesgotavelmente. E eu me pergunto todos os dias, será que eu sou, de fato, um especialista em endoscopia digestiva ou sou um eterno aprendiz? Eu acho que essa pergunta a gente tem que fazer todos os dias, né? O desenvolvimento tecnológico da medicina evoluiu, todo mundo sabe disso, nos últimos 40 anos, principalmente, para o diagnóstico por imagem. E a endoscopia, junto com a patologia, desde os tempos do exame diretamente ocular, ela lida com o visual. Depois com a câmera ligada ao monitor, e depois o computador e os softwares, com as processadoras de vídeo, ela participa integralmente dessa realidade contemporânea do mundo das imagens
que é rápido, que é imediatista, que é visual óptico. Pensando nisso, relacionar a medicina com a arte parece natural, mas em outras épocas isso provocava sentimentos de desagrado, ou até de estranhamento, é chamado de bruxaria, de ocultismo, rituais macabros, demoníacos. E o cruzamento da medicina com as artes plásticas se faz, em primeira instância, pela visualidade, são artes visuais. E a porta de entrada é o olhar, é a imagem através do olhar. Então, como nós estamos vendo, essa pintura genial de Rembrandt, todo mundo conhece, a aula de anatomia do Dr. Tulpe, é uma pintura genial, mas ela não se relacionava em nada com a medicina, sendo apenas o tema da pintura, e não um cruzamento, ou um caminho cruzado. Como essa natureza morta do mestre Caravaggio, como essa cena campestre de Botticelli, ou como essa cena de um censo em pleno inverno de Peter Bruegel, o velho da escola holandesa, que, na verdade, eram apenas representações pictóricas de cenas e de narrativas, não tinha cruzamento. Na relação entre a medicina e a arte na antiguidade, a pintura, a escultura e o desenho, como instrumentos e técnicas de representação, serviam para a medicina como meios apenas para o estudo da prática. Nessa época, então, a coisa começa a mudar com Leonardo da Vinci, cujos desenhos eram totalmente relacionados, sendo estudos médicos, ilustrando pesquisas científicas e anatômicas. Os códices, assim chamados códices, os códigos de da Vinci eram todos muito bem esquematizados, sistematizados. Isso, vocês estão vendo aqui dois exemplos desse período que ele trabalhou com investigações anatômicas, de um esboço da via aerodigestiva e depois do aparelho digestivo e urinário. Lembrando que nessa época que começaram as autorizações para necrópsia. Não se podia necropsiar, invadir o ser humano antes disso, de uma maneira sistemática para estudo. Então, isso foi a primeira revolução e o primeiro caminho cruzado. Nesse exemplo do século XVII, anônimo, a gente vê os modelos esculpidos em madeira com arcada costal e o abdômen removíveis. Esses modelos que nós vemos hoje nos cursos de suporte avançado, mais ou menos isso se fazia há 400 anos. E a cada período na história, as obras de arte tinham uma principal referência, especialmente no mundo ocidental. Vocês vejam, por exemplo, que na antiguidade o conceito arte ele não existia. A arte era o cotidiano. Então, vocês estão vendo nesse relevo egípcio de 3.500 anos atrás, aliás, 4.500 anos atrás, retratando cenas do cotidiano, as colheitas, os animais, enfim, de uma maneira muito, muito típica, muito própria dessa época. Depois, um pouquinho à frente, 3.000 anos atrás, já existia, se nós interpretarmos nos dias de hoje, isso é um caminho cruzado, ou seja, é uma estatueta, uma escultura de 3.000 anos, mostrando o que os egípcios tentavam fazer, que era a nutrição por via retal. Então, era colocado um funil, onde se colocava sopa, leite, para que os cidadãos da época pudessem ser alimentados. Na Grécia Antiga, a arte, ainda não existia o conceito, eu repito, de arte, era técnica. Então, o que nós hoje consideramos como obras de arte, como essas cariátides, na Antiguidade Clássica eram obras de técnica. As esculturas dos deuses tinham que ser perfeitas, porque elas eram a corporificação dos deuses entre os homens. Essa escultura, que é considerada a principal referência para a técnica de escultura de todos os tempos, dada a sua perfeição, é de um artesão, é anônima, lá o Coonte e seus filhos, do período helenístico, cerca de 2.200 anos atrás. Ela, de novo, era técnica. Na Idade Média, prosseguindo, a arte era religião.
Então, as catedrais góticas, por exemplo, foram construídas sempre em formas alongadas, dispostas em direção aos céus, para elevar os espíritos, aproximando o povo da terra de Deus. Esse vitral da Catedral de Chartres, que é uma catedral gótica famosa, nos mostra isso aí. Os afrescos, por exemplo, eram narrativas de cenas bíblicas, que ornavam templos religiosos e outros locais de oração. Então, era tudo voltado para o céu, era religião. No Renascimento, a coisa se modifica mais uma vez. Então, a arte ela priorizava as formas da natureza, o vigor físico, e, nessa época, no Renascimento, foi introduzida a noção de perspectiva na pintura, que nós vamos ver muito bem nessa pintura de Tintoretto, do século XVI, onde, além do vigor e da natureza, já se nota a convergência para um ponto de fuga, assim chamado na pintura, que é aquele campo lá atrás. Isso foi uma novidade no Renascimento. Na idade dita moderna, no pré-impressionismo, impressionismo, modernismo, a arte é arte, ou seja, a expressão da cor, da tinta, das superfícies a serem pintadas, da textura. Então, a pintura e a escultura dessa época passaram a ser exatamente cor, tinta, argila, pedra, textura, tela, deixando de ser representação clássica de paisagens, de corpos, de edifícios, de animais e de outros objetos. E aí, a famosa Guernica, de Picasso, que está em Madrid, no Museu de Madrid, ela demonstra muito claramente isso aí, até mesmo com todos esses traços de modernidade. E, finalizando essa evolução dos tempos, nós temos a arte contemporânea, que é onde ela vai cruzar muito fortemente com a medicina e até com a endoscopia, como vocês já viram em imagens anteriores. A arte, na contemporaneidade, ela é totalmente interdisciplinar, e ela fala das questões relativas ao mundo e ao homem contemporâneo. Então, essa obra que vocês estão vendo, que está lá no Museu ao Ar Livre, de Inhotim, elas estimulam uma série de dúvidas e perguntas no observador, que é o que o médico ou outras áreas de conhecimento se perguntam: o que é isso? O que significa? Qual é a sua posição no mundo contemporâneo? Essa obra de Anselm Kiefer, que ainda está vivo, ela demonstra isso. Quer dizer, quando eu olho, isso aí é o quê? Uma natureza morta, isso é um campo. O que significa? Onde é que isso está localizado no nosso mundo atual? E as obras desse casal, principalmente ele, Cristo, casado com Jeanne-Claude, é um casal de artistas que se especializou em envelopar monumentos, pontes, grandes prédios, edifícios, com pano. Então, isso é uma manifestação que foi feita na Pont Neuf de Paris, em 1985. Então, gera sempre essa pergunta e essa dúvida: o que é isso? O que isso significa? E a gente se pergunta sempre o que teriam em comum coisas tão distintas, como, por exemplo, um madrigal, canção, uma catedral gótica, como vocês estão vendo aí, de Reims, na França, a poesia de Homero, os autos de mistério medievais, ou até um retábulo barroco. Quer dizer, o que une isso aí? Na verdade, o que une isso aí é o belo. Então, no Ocidente, o conceito geral de arte só começou a se formar em meados do século XVIII. Aí, arte passou a ser arte, embora a palavra já estivesse em uso há séculos para designar qualquer habilidade técnica especial. Na Grécia Antiga, a arte era techné, ou ars era técnica. Então, esse conceito de arte passou a ser relacionado a tudo que poderia ser estudado através da estética, que é o belo. Hoje, no entanto, a arte não diz respeito somente ao belo. Vocês estão vendo à esquerda uma obra-prima de Monet, maravilhosamente belo, o retrato das ninféias, e do lado direito, esse que já morreu jovem, que era um excluído da sociedade, era drogado, foi rejeitado, mas era um dos representantes do bad painting, quer dizer, pintura mais horrorosa, impossível, né? Mas isso tem lugar na contemporaneidade, porque excita essa discussão e essa dúvida. E mesmo que a aparência não seja mais o valor essencial,
quer dizer, o belo ou o feio, a arte ainda e sempre estará ligada à representação, na medida em que um caminho para a compreensão é visual. Ponto. E a relação entre esses dois pares de conceitos são encontradas tanto na arte como na medicina. Então, a interface se faz pelo seguinte, dois conceitos, representação versus natureza. O artista representa a natureza, as imagens médicas não são naturais, elas são representações construídas por máquinas que o médico simplesmente traduz. E o real versus a imaginação, onde o artista, agora é o caminho inverso, o artista usa a imaginação para traduzir o real, e o médico trabalha com o real. Então, são conceitos importantíssimos para a gente entender esse caminho. E aí nós nos perguntamos, diante dessa belíssima cromoscopia com Lugol, qual é o lugar dessa imagem no mundo? Quer dizer, para o artista ele tem um lugar, ele desloca essa imagem. Para o médico está na cara o que é, tecnicamente falando. E para o observador é aquilo que eu disse, quer dizer, é o estímulo às dúvidas, às perguntas. Então, a determinação desse lugar depende da vontade ou da intenção de quem produz essa imagem. Essa imagem científica ou médica, quando ela sai do nicho dela e entra em outra esfera, ela se transforma automaticamente numa imagem artística. E a medicina e a ciência são uma fonte a mais, não só para o pensamento, como também para a produção artística. E eu vou mostrar para vocês alguns aspectos que encontrados hoje numa imagem artística com referência científica, que é onde os caminhos se cruzam de fato. O aspecto estético é o mais importante nessas imagens que eu vou mostrar. Somente a beleza dessas imagens, no seu estranhamento e na sua composição e colorido, estabelecem a ligação com a arte na capacidade de surpreender o olhar. Então, esses são neurônios corticais, isso é uma pintura. Isso aqui, como todos podem ver, é um retrato da medula espinhal. Esses são folículos pilosos. E aqui o hipocampo encefálico. Essas obras foram produzidas por Greg Dunn. Greg Dunn, não estranhamente, além de pintor, era pintor, se encantou com essas imagens de laboratório e é um PhD em neurociência. Então, ele evoluiu para dissecar cada vez mais, obter essas imagens e transformá-las nas imagens artísticas. Outras formas, outros exemplos são o deslocamento conceitual, quer dizer, a arte conceitual é o deslocamento da imagem para estimular o pensamento através do olhar. E várias obras contemporâneas, como dessa artista libanesa, ainda viva, que ganhou um prêmio importantíssimo no meio artístico, o Turner Prize de 95, vocês estão vendo que ela colocou imagens de colonoscopias dentro daquele castelo que ali está. Vocês desculpem pelo traçado, mas são fotos obtidas com máquina e em cima de televisão acontece essa interferência. Então, ela utiliza essas imagens com referências médicas para a discussão da fragilidade do corpo, da efemeridade, da finitude, do lugar do homem no mundo, da memória, da violência e de outras questões atuais. Essa obra que nós vamos ver, o filme é automático? Ou eu clico aqui? Essa obra de vídeo-arte, ela retrata uma colônia de vírus destruindo o tecido ocular humano. E ela foi produzida por meio de colocação de um vírus de computador, um vírus cibernético, que simulava o crescimento viral desordenado num estudo de laboratório microscópico. Então, eu particularmente conheço esse artista de Nova York. Ele tem toda uma gama de vídeo-arte baseado nesse conceito de destruição e finitude do corpo humano através da imagem.
Essa obra da minha esposa, aliás, são duas obras, de 95. À esquerda, ela retrata por meio de reflexos especulares, ali no centro é um vídeo, é uma videocolonoscopia. De um lado, do lado esquerdo, ela significa a pequenez e a anonimidade do ser humano, entre aspas, somos todos iguais, porque ela vai refletindo tudo isso, na verdade é a mesma imagem. E, por outro lado, do lado direito, essa série de totens também, com vídeos de colonoscopia, ela tenta representar o templo sagrado, que é o corpo humano fechado nesse circuito. A medicina é utilizada na produção do objeto artístico também, quando o artista se utiliza diretamente da mecânica ou do instrumental médico para produzir a obra. Esse caso aqui, dessa artista portuguesa, Marta de Menezes, ainda viva, chamada Decon, ela utilizou meios de cultura e bactérias diferentes que produziam cores diferentes nessas placas, nesses santuários de acrílico ali fechados. Elas são obras em evolução constante, porque as cores vão mudando, e vejam a semelhança com o famoso Mondrian, que foi o pintor, foi o mestre da geometria nas pinturas. E isso é inspiração e transposição, quer dizer, desloca e se utiliza da medicina para produzir arte. Esse, ainda mais dramaticamente, utiliza o código genético na criação desses retratos tridimensionais, que são, na verdade, são esculturas de faces dessa artista Heather Dewey Hagborn, também americana, e ela gerou essas esculturas a partir de DNA. Então, ela coletava chiclete, ponta de cigarro na rua, levava para o laboratório, ou seja, intimamente ligada a um laboratório de genética. Olha só. Utilizou esse programa Basel Morphable Model, que foi um programa idealizado na Universidade de Basel, na Suíça, principalmente para a medicina forense. Então, vejam ali em cima, a face 1, ela tem toda uma codificação, né? É o mtDNA para o grupo H2A, 2A1, enfim, toda essa série que vai dizer que aquela guimba de cigarro, ou aquele chiclete mascado, tinha sexo masculino, cor do olho marrom, o típico tamanho do nariz e alguns critérios para a obesidade. Então, é a medicina a serviço da arte, cruzando com a arte. A arte, no entanto, como eu falei, não é mais sobre o belo, mas a medicina pode ser. Então, vejam que essas belíssimas imagens médicas, que são de autor anônimo, elas são todas lançadas num site chamado Beautiful Medical Images, e só porque é belo, não significa que é arte, porque não tem autoria. Lá atrás, a arte poderia não ter autoria, hoje é impossível disso acontecer. Então, vocês estão vendo à esquerda, no superior, neurônios corticais captando carbono. Olha que imagem maravilhosa. Ali no meio, em cima, aquilo é pulmão de rato com ensaio de drogas. Então, o que está tinto em vermelho, ou rosa, ou roxo, são drogas no pulmão do rato. Aqui, em terceiro, à direita, um lindíssimo estômago... Estou terminando, obrigado. Um lindíssimo estômago bio ou tridimensional, e cá embaixo são metabólitos também de drogas no rato, no rim do rato. Então, a medicina pode ser bela e ainda assim servir para a arte, cruzar com a arte. Esse eu acho que são meus dois últimos slides, eu acho que estou no tempo, e esse eu pergunto a vocês se isso é ciência, ou se isso é arte, ou se é a junção das duas, cruzamento desses dois caminhos, né? Essa todo mundo, quem não viu, deveria ver, porque é extraordinário. É uma exposição logo de saída. Bom, se a exposição é arte, é a primeira conclusão, né? Isso é de uma universidade, Dalian, na China, está rodando o mundo há 9 anos essa exposição. Então, vocês vejam por aí,
Vocês viram os slides lá atrás, de uma cortina de tomografias, ilustrando um dos slides, e aqui uma cortina de corpos humanos. Isso gerou intensos e inúmeras discussões éticas, religiosas e até morais e até mesmo políticas nesse cruzamento da medicina com a arte. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a minha esposa, Mônica Mansur, que fez essa conferência para mim. Eu só alimentei as dúvidas e ela foi me ajudando, com quem eu convivo há 40 anos. Meu agradecimento a ela. Já me ligou perguntando se eu já tinha acabado. Eu falei que não tinha começado, mas vou dar uma boa notícia para ela, que eu consegui completar a conferência. Muito obrigado.